Boa noite, Vilda. Olá, Camila. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E com você? Tudo bem também. Que ótimo. Nós vamos aguardar um minutinho, as pessoas irem entrando. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o nome do estudo, né? Que a gente vai fazer juntos hoje. Sim. Mina, eu não estou conseguindo te ver. Ah, não? Não, estou só te escutando, mas não estou conseguindo te ver. Ah, você quer sair e entrar de novo, Camila? Vou fazer isso. Né? Vamos tentar. Sim, vou fazer isso. Não, ainda não consegui te ver. Não? Consigo, consigo te escutar, mas não te ver. Olha, apareceu para mim a sua solicitação, eu aceitei, mas vamos ver. Você está conseguindo me ver? Consigo te ver e te escutar perfeitamente. Olha Mas só. isso já aconteceu outras vezes, viu? Então, assim, não se preocupa não, Tá jóia, tá tá? jóia. Eu consigo te ver e provavelmente as pessoas também. Sim. Vamos ver alguém nos falar, né? Se está vendo. Vocês estão conseguindo ver a Camila, pessoal? Coloca aí nos comentários, por favor. Cris, boa noite. Enquanto a gente espera mais um minutinho, vamos pegar um copo com água ou uma garrafinha para que a água seja fluidificada durante o nosso estudo da noite de hoje. As pessoas estão te vendo e te ouvindo também. Estão Sim, escutando e vendo nós duas, tá? tá Então, jóia. vamos seguindo, né? Sim. Djalma, noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ó, a Vilda também comentou que está nos vendo e nos ouvindo. Sim. Ainda bem.
Então, vamos fazer a nossa prece para a gente dar início. Vamos aquietar os nossos corações, nossas mentes, procurando nos desligar dos nossos afazeres, preocupações cotidianas, e assim podermos sintonizar com os nossos amigos, protetores espirituais, e absorver o máximo possível dos ensinos por eles trazidos na noite de hoje, nosso Emmanuel, Chico Xavier e tantos outros que estão até mesmo no anonimato, mas trabalhando em favor do progresso da humanidade. Nós agradecemos a eles, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade e por todo esse legado que tantos nos deixaram. E assim seja. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Segue-me. Estamos Questões do Cotidiano. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto e refletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar com silencioso respeito os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhado na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência. Porquanto, se não prescindirmos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Bem, então vamos começar por essa citação aí de Mateus, né, que faz parte da oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, essa lição tem como título Questões do Cotidiano, né? Então, nós vamos, aqui nesse
bate-papo, pincelarmos algumas das situações que fazem parte da maioria, né, aqui, que aqui estamos, do cotidiano de todos nós. Essa citação de Mateus nos leva a refletir sobre a nossa própria condição enquanto espíritos, né, eu quero dizer, enquanto espíritos imortais. Porque não nos deixe cair em tentação é um pedido de ajuda, né, de forças para resistir ao mal, né? Porque é muito comum a gente, ao fazer essa prece, a gente pensar no mal que vem de fora, de circunstâncias, de pessoas externas, né? Mas, considerando que nós somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, nós também trazemos muita sombra dentro de nós ainda. Então, esse pedido de forças para resistir ao mal é também considerando as fraquezas que temos. E elas são de variada espécie. Não se resumem a vícios, assim, que a gente costuma citar, né, do álcool, da droga, né, da dependência química e outros mais, tabagismo, é muito mais do que isso. São aquelas imperfeições milenares que nós não tivemos ainda força suficiente para lutar contra e vencer, né? Às vezes até lutamos, mas ainda não conseguimos vencer. Sim. Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de falar também das pessoas que ainda se comprazem. Elas não estão lutando ainda porque se comprazem nos vícios que carregam, vícios morais também, aí a gente está incluindo, e ainda não despertaram para essa outra vida maior, em todos os sentidos, para a vida plena do espírito, né? Você ia falar alguma coisa, Camila? Eu ia complementar, né? E aí, pegando o gancho da sua última fala, né? Que os vícios morais são muito mais difíceis de serem deixados de lado do que os vícios mesmo, né? Os vícios químicos, os vícios externos. Porque a gente, né, vem se carregando essas debilidades há quantos séculos, há quantos milênios, né? E a gente está aí passando pela prova de cair na tentação diariamente. E todos os tipos de tentação, né? Então, a gente precisa vigiar, né? Voltar naquela frase, orar e vigiar. Diariamente, a todo instante. Porque as tentações começam justamente dentro dos vícios morais que cada um carrega dentro de si, que abre a porta para os outros vícios, e das tentações mundanas que estão aí, né, reluzindo como ouro, e a hora que você vai ver mesmo, esse brilho se apaga muito fácil. Então, as tentações estão aí a todo instante para a gente se trabalhar, nos lapidarmos para sermos pessoas melhores a cada dia. A própria vontade que às vezes nos vem de fazer alguma coisa que a nossa consciência nos adverte que não será bom, né? Mas aí nos leva também a pensar na questão do autoconhecimento para que em algum
momento futuro, a gente consiga ter o autocontrole. Né? E aí, a gente fala, mais uma vez, do ponto de vista de espíritos eternos que somos. Porque só assim nós conseguiremos dominar a nossa vontade. Por enquanto, nós somos muito influenciáveis por conta da nossa condição de espíritos muito imperfeitos e somos, por isso mesmo, levados a atitudes sem, às vezes, sequer refletir, assim, no automático mesmo. Então, essa é uma grande fragilidade que nós temos, porque influências de todos os lados, de todos os tipos, nós recebemos a todo momento, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Sim. Então, se nós não nos conhecemos, como que nós vamos ter o autocontrole? Não vamos, porque a gente não vai conseguir nem identificar se aquilo é nosso ou não é, se tal ou influência é nossa ou não é. E aí, muita gente acha que influência dos obsessores, né? Porque eu fui levado e tal. Mas tenhamos o cuidado de não nos colocarmos como vítimas o tempo todo, porque as portas abertas que nós deixamos, que são as nossas imperfeições, são por elas que muitas vezes os espíritos ainda afeitos à prática do mal se aproveitam. É por aí que é a entrada de uma influência negativa. E aí, eles não criam, eu costumo dizer, eles não criam nada, eles se aproveitam do que já existe. E aí eu acho muito, né, muito importante essa questão do autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento não tem evolução. Porque a gente precisa se conhecer e a partir do autoconhecimento vem uma coisa que eu acho também de extrema importância que se leva à autorresponsabilidade. Porque Sim. é muito mais fácil e cômodo jogar essa responsabilidade para o outro, dessa influenciação, seja encarnado ou desencarnado, do que olhar para si, olhar e assumir, falar, não, falhei, eu tenho essa debilidade, ali é meu ponto fraco. Isso, o autoconhecimento, eu gosto muito de falar que é a lapidação do nosso diamante interno. Então, cada dia que a gente acorda para lapidar cada vez mais esse diamante bruto. E aí ele vai ficando uma joia rara. Mas para isso a gente precisa ter coragem, amorosidade, fé, para se olhar e assumir essas debilidades que ainda carregamos e a autorresponsabilidade, porque só quando a gente assume, enxerga e assume que a gente errou, ou que a gente tem determinada debilidade ou determinada dificuldade, que a gente vai conseguir sair daquele lugar que a gente está para um lugar melhor. Para a gente caminhar, dar um passo além nessa estrada evolutiva da nossa própria caminhada. Sim, eu achei bacana, né? Porque toda a lição é nos convidando à reflexão e a não nos deixar levar por impulsos e pelo nosso orgulho. E é exatamente nesse sentido que você acabou de falar, de reconhecer as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Então, por exemplo, quando ele fala que se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais
razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Porque se nós temos a consciência tranquila e fomos injustamente desconsiderados, qual a necessidade de formularmos, como ele disse aqui, ó, exigências? Nós só vamos acrescentar lenha na fogueira, como se diz. Se nós estamos tranquilos com o que fizemos, não há motivo para explosões, para revides, né? Eu sei Sim. que nós somos, no cotidiano, muitas coisas acontecem e testam mesmo a nossa paciência, nossa capacidade de falar, não, peraí, antes de fazer alguma coisa, revidando, antes de reagir, é extremamente difícil. Mas ele está aqui, né, Emmanuel, nos convidando a fazer essas reflexões. Quantas vezes no dia a gente simplesmente reage sem pensar, sem raciocinar? E assim, então, o tempo todo nós recebemos alfinetadas daqui, dali, né? Porque o outro que está caminhando junto com a gente, seja em casa, seja no trabalho, ele também é um universo, ele também está nas suas lutas de aprendizado, né? Cada um ali num aspecto talvez diferente, mas não deixa de ser difícil para ele. Então, será que a gente também nunca foi injusto com alguém, né? Assim, será que a gente nunca fez um julgamento precipitado, né? Do que a gente julga estar vendo, mas não é bem aquilo, né? Mas a gente, dentro da nossa visão limitada, né? A gente, às vezes, se precipita e faz um julgamento, né? Sim. E assim ele vai colocando diversas situações que a gente encontra a todo momento no nosso cotidiano, como eu disse, né? No contato com as pessoas E aí, que estão o que ali. vai fazer a gente evoluir é esse contato com as outras pessoas. Mas a gente vive num mundo de muita reatividade, né? Então, crescemos vivemos numa sociedade naquele lema ainda, né? Bateu, levou. Se a pessoa fala mal de você, você revida, sem nem parar para pensar e filtrar o que realmente aquela pessoa falou. Se aquilo te cabe, se aquilo faz sentido, né? Igual você falou, como que está a minha consciência? Mas muitas vezes aquilo não soa bem aos nossos ouvidos e a gente não consegue parar para silenciar, para realmente compreender o que o outro está falando, filtrar e ver se aquilo cabe em mim, e mesmo se couber, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou, né, igual você falou, colocar lenha na fogueira, ou eu posso buscar melhorar. E se aquilo não me cabe, eu vou me silenciar. Porque o silêncio é uma resposta. E é uma resposta, muitas vezes, muito dura para uma pessoa que está te atacando e ela não tem uma resposta para entrar numa briga, para entrar numa desarmonia. Mesmo que ela tenha razão. Mas se a gente parar para nos silenciar e chegar nesse ponto de fazer uma autorreflexão, já é um passo muito importante. Mas essa essência ainda, né?
primitiva, do atacar, do bateu, levou, ainda muitas vezes é muito ativa e viva dentro da gente. Principalmente se a gente estiver num dia que a gente não está muito bem. É verdade. E aí a gente volta lá naquele ponto do autoconhecimento e da paciência, que a gente tem que ter, em primeiro lugar, paciência com a gente mesmo, para a gente conseguir Sim. caminhar e parar para analisar todos esses atos e todas as situações que a gente passa no nosso dia a dia. Nessa vida de agora, o modo como a sociedade como um todo está vivendo, nós temos pouco espaço para momentos de simplesmente parar para refletir. Né? Sim. Nós temos pouco espaço, é muita pressa para tudo, o tempo curto, entre aspas, para tudo, então a gente vai se deixando levar, né, por muitas coisas num verdadeiro emaranhado. Então, às vezes, a gente só precisa de uns minutinhos para respirar, para pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Você tem um santo de devoção, você tem um protetor, um guia, vamos pedir ajuda, respira, né? Mas Sim. é tanta. Outro dia eu recebi uma mensagem que eu achei super interessante, né? Nos advertindo para não entrar em tempestades que não são nossas, não entrar na sintonia. Não é interessante isso? Sim. Porque às vezes a pessoa está assim, a própria tempestade, né? Personificada. Mas como você disse, o que a gente vai fazer com aquilo? A gente vai entrar na tempestade que não é nossa? Se a gente não puder ser luz, então vamos procurar, né? Não embarcar. Pelo menos não embarcar numa canoa furada. O silêncio. Eu tenho uma frase que eu falo: vamos trabalhar o silêncio evolutivo. Então, se pelo menos eu conseguir não revidar e não entrar e manter esse silêncio, já é um ponto positivo para não tumultuar mais a situação, né? Com certeza. Bom, seguindo aqui um pouquinho no texto, né? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos por suposição no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar com silencioso respeito os prejuízos que lhe dilapidam a existência. Nossa, isso aqui também é muito, muito importante da gente refletir. Às vezes a pessoa está assim, né, uma metralhadora viva, atirando para todo lado. Sim. Mas se a gente conseguir parar esse minutinho e pensar na condição em que aquela pessoa está, às vezes essa pessoa ela está passando por assim momentos de tormenta mesmo, né, de carências de toda a natureza. Então, e a gente olha para a nossa vida, não é que tudo é perfeito, um conto de fadas, mas a gente tem muita coisa a agradecer, né? A própria condição de fazer esses estudos, por exemplo, né? Tirar esses minutinhos para fazer essas reflexões tão necessárias para nós mesmos, porque nós que estamos aqui, né, na telinha, não quer dizer que nós somos os primeiros alunos da turma, não. Nós somos aprendizes, mas a gente já conseguiu
encontrar um meio de nos ancorar. É uma âncora, né? Quando a gente tem fontes idôneas, né? Que a gente busca leituras sérias, que nos acrescentam. Isso já é uma grande alavanca para nós, para nós todos. Então, buscar essas coisas que nos fortalecem, né? Porque uma boa leitura, uma boa música, e antes que eu me esqueça, né? Cotidianamente dedicar uns minutinhos para falar com Deus, né, gente? Porque é de suma importância. É nesses breves minutinhos que os mensageiros de Jesus e do nosso Pai falam conosco através das intuições, dos conselhos que nos dão. Sim. E que ajudam a gente a resistir em muitas situações. E essa ajuda que chega, ela é instantânea. Se a gente pede com sinceridade, isso é questão de segundos, porque para os espíritos, né, é a velocidade da luz ou mais. E mais importante do que pedir é a gente estar aberto para escutar a resposta que eles nos dão. Porque muitas vezes a pessoa entra, e aí vou voltar lá no começo, num vício de pedir. E só pede, pede e pede. E cadê o silêncio e a entrega para escutar a resposta? E aceitar a resposta do que foi pedido, e não a resposta que se quer ter, né? Porque muitas vezes a pessoa para fazer sua oração, mas ela quer aquela resposta. E aí chega uma outra resposta, mas ela não está de coração aberto. E não é a resposta que ela está querendo escutar ou enxergar, que a resposta passa assim, ó, como o vento leva uma folha. Verdade. O que a gente às vezes esquece, né, Camila, é que muitas coisas que a gente perde devido à nossa curta visão, elas não são verdadeiramente boas para a gente, ou pelo menos não naquele momento de vida, naquela, né, situação em que a gente está. Então, saber escutar, entender as respostas de Deus, entender que Deus tem planos infinitamente melhores que os nossos. Às vezes a gente está pedindo umas coisas que vão ser um verdadeiro desastre para nós, ali na frente. Mas Deus é sabedoria, é previdência, então Ele enxerga muito mais do que nós. E uma coisa que às vezes a gente fica frustrado, fica triste, às vezes até, né, em alguns momentos, revoltados com as respostas, mas é preciso entender que muita coisa que a gente pede, a gente não está preparado para ter. Sim. Então, Deus espera um momento mais propício para que se torne uma dádiva no seu sentido melhor, né? No seu máximo proveito. Então, isso é a chamada resignação. Sim. E essa palavrinha tão, né, resignação. E ela é tão dificultosa, às vezes, né, na nossa caminhada, quando a gente passa por alguns desafios mais fortes na vida, e é aí que a gente tem que confiar,
na espiritualidade superior e entregar, né, nessa confiança de que tudo acontece no tempo certo e que muitas vezes aquele desafio que a gente passa, a gente precisa passar por ele para a gente aprender a ter paciência, para a gente aprender, tirar o aprendizado desses momentos difíceis, porque depois de toda a tempestade vem a calmaria. E depois a gente Sim. vai colher os frutos, né, de ter passado essa tempestade, de ter passado por esses desafios. E essa resignação, ela é muito, né, com a gente mesma, né? E aí vai naquela palavra do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e da paciência, né? Sim. E esperar, aguardar, que nem tudo é no tempo que a gente quer e que a gente não controla tudo, né? E se a gente tem essa Olha, fé e deixar na mão da espiritualidade de Deus, dos orixás, dos nossos guias, as coisas vão fluir muitas vezes melhor do que a gente imagina. Mas novamente, a gente precisa estar aberto para conseguir receber e enxergar isso. a Vilda está fazendo um comentário aqui. Silêncio evolutivo é muito importante, mas tem vezes que temos que fazer alguma coisa por pessoas que estão em depressão, porque por não encontrar uma saída na sua vida. Tem uma coisa muito importante que a gente pode fazer pela pessoa, que é a prece, a oração. Porque a pessoa entrou em depressão por um motivo. Então, ela precisa lidar com aquela situação, e aí, mais uma vez, eu vou chamar vocês para pensar em termos espirituais. E até o que nós acabamos de comentar tem a ver com isso, porque às vezes a gente entra em depressão por não alcançar determinados objetivos naquele momento. Naquele momento espiritual, que não é um dia, uma semana, não. Nem naquela hora. É mais do que isso. Então, a gente precisa se lembrar de que muitas coisas na nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade na presente reencarnação de reavaliar, não só situações, mas reavaliar as nossas atitudes, as nossas escolhas. Eu estou me incluindo. Sim. Né? Porque a nossa reencarnação não é para a gente permanecer do jeito que estava, é para a gente reavaliar e termos a oportunidade de modificar o que precisa ser modificado e fortalecer aquilo que a gente já conquistou de positivo. Então, a prece, ela tem uma ação em qualquer situação, porque tem aquela frase, né, famosa do Chico, de Emmanuel, eu não sei, porque os dois a gente acaba confundindo as coisas, né? Que hora que é o Chico, que hora que é o Emmanuel. Mas que diz assim: nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes a gente, né, é do ser humano querer que as coisas se resolvam rápido. Mas, quando a gente pega um livro, por exemplo, do André Luiz, ele sempre, junto com as explicações ali do funcionamento do mundo espiritual, ele vai explicando os motivos de determinadas situações e provações que aqueles personagens dos livros estão passando.
E aí ele vai fundo, né? Ele busca no passado da pessoa, né? E vai remontando as origens de determinadas situações. Por isso, é sempre importante a gente lembrar, cada dia que amanhece é nova oportunidade para nós, para todos nós. Então, a caridade maior que a gente pode fazer por alguém, né, é a prece. Por quê? Nós não sabemos verdadeiramente o que está por trás daquela situação e o que realmente a pessoa precisa. E mais um terceiro ponto é, cada um de nós tem um momento de despertar. Isso é individualíssimo. Sim. Respeitar o tempo. E aí a gente vai lembrando umas coisas bacanas que deixam a gente pensativa, né? Tem um dos livros que tem um prefácio que diz assim, eu nunca me lembro o nome dos livros, viu, gente? É uma falha aqui da memória, que diz assim, a gazela desperta ao canto dos pássaros, mas a pedra precisa da dinamite para acordar. Então, assim, né, são situações diferentes. Às vezes, um espírito já alcançou a maturidade suficiente, então, pouca coisa ali já faz despertar, abrir os olhos espirituais. Já outras pessoas precisam, assim, né, de um tranco maior, mas não somos nós que vamos dar esse tranco, gente, pelo amor de Deus, né? E assim, Mani, Então, voltando, né, nessa questão da depressão, se a gente compreende que a depressão é uma dor da alma, então é uma dor que vai muito além dessa encarnação, né? Então, a gente precisa entender, nós que temos um conhecimento da espiritualidade, a gente tem uma visão mais abrangente, e que a gente pode passar esse conhecimento para quem não tem, né, não chegou nesse ponto desse despertar, ou de ter um lampejo, né, da espiritualidade, que se é uma dor da alma e eu não estou encontrando o ponto dos que startou essa depressão nessa vida, então precisa se tratar juntamente da matéria, na Terra, e de cunho espiritual. Porque se a alma está gritando e a alma é imortal, se somos espíritos imortais vivendo na carne, então como que a gente não vai cuidar do espírito para sanar uma dor da alma? sim. E aí, voltando aqui ao nosso texto, né, só para a gente fazer alguns comentários aqui, eu fiz alguns tópicos. A gente também tem, assim, ainda um hábito de criticar, né? Mas aqui ele inverte a situação. Se criticarmos em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para frente? Bom, se nós já somos capazes de nos avaliarmos e reconhecer, né, os nossos erros, então, por que o motivo da reação intempestiva, agressiva, né? Vamos procurar
sermos mais razoáveis, mais maduros, né? Mais maduros, espiritualmente falando, e reconhecer que nós somos imperfeitos, sim, passíveis de erro, mas também somos passíveis de mudanças benéficas, de lapidar esse diamante aí, né, Camila? sim, Esse diamante bruto, ele ficar lindo, maravilhoso e perfeito. Nós somos perfeitos. sim, Nós estamos nessa condição agora, mas depende de nós sermos melhores a cada dia, né? sim. É a nossa força de vontade, de querer mudar, de sermos pessoas melhores, de termos a coragem de nos olharmos com integridade, sem véu, sem peneira, nos olharmos né, integralmente e Sim, assumir os nossos valores, os nossos erros, as nossas dificuldades, nos assumir quem somos também integralmente para a gente conseguir sermos pessoas cada dia, cada instante melhores. Porque se sim, eu só dou o que eu tenho, então como que eu vou dar para o outro aquilo que eu não dou para mim mesma? Porque a gente vive num coletivo. Mas quando a gente chegar do lado de lá, deixar essa carcaça aqui e falar, né, o que você fez para você? O que você aprendeu? Porque o que eu vou levar, externalizar, só vou conseguir externalizar se isso realmente couber a mim, em primeiro lugar. uhum. E aqui ele fala também nos momentos em que a gente passa por provações de enfermidade, né? Provações que nos abatem, né? Sim, Diversos tipos de enfermidade. E muitas vezes nós nos revoltamos com isso, nos revoltamos de diversas formas, porque essa revolta não é só aquela que fica muito ostensiva, né? Às vezes a pessoa faz uns xingamentos, esbraveja, mas não é só assim que a gente se revolta. A gente se revolta, por exemplo, quando precisa observar determinadas orientações do médico, e a gente se não quer, né, se recusa. Quando a gente não tem paciência com aqueles que estão cuidando da gente, né, às vezes fica impaciente, e a pessoa está ali fazendo o que ela dá conta, mas a gente, né, ou não aquela compreende. aquela, o que eu fiz para merecer isso? Deus está sendo injusto É comigo. melhor a gente não saber, é melhor não saber. Mas ele fala aqui que são oportunidades de elevação em nosso próprio favor. Então, o Evangelho fala assim: sofrer, mas que procuremos saber por que sofremos e que procuremos saber sofrer. Porque se nós adotamos uma atitude agressiva, revoltosa, impaciente, então nós não estamos verdadeiramente sendo resignados na nossa provação ou expiação. Porque quando a gente, por um motivo ou por outro, fica acamado ou fica impossibilitado de realizar o nosso trabalho, nossas tarefas da vida diária mesmo, ali é um momento do cantinho do pensamento. Sim,
sim. Repetindo pensamento, sabe? Refletir. Fazer uma Então, autoavaliação. porque se a gente não consegue enxergar que precisa disso sozinho, às vezes, né, Deus utiliza alguns recursos para nos parar. Pera lá, ó, você está precisando parar antes de avançar e rever algumas coisas. Sim. Então, É. né? Eu digo assim, gente, tudo que eu estou dizendo aqui, entendam, eu estou me incluindo, porque eu já tive esses momentos também de paradas obrigatórias. Então, esses momentos têm esse objetivo. Às É a famosa vezes frase. também, eu já li também que às vezes é para que a gente não incorra nos mesmos erros que incorremos em várias e várias e várias encarnações. É um livro chamado Fonte Viva, que é do Emmanuel também, tem uma das lições que ele fala sobre isso, que muitos desejam a cura só para voltar aos excessos e às condutas desavisadas, vamos dizer assim. Então, fica aí, né, para a gente pensar sobre isso. E nesses momentos também, a oração, gente, ela é alívio, ela é fortalecimento para a gente aprender a ter resignação, né? Porque a gente tá por aprender um monte de coisa. Então, nos colocar, né, nessa condição de o que está acontecendo tem um motivo. Se tem um motivo, eu não quero repetir essa lição tão difícil. Então, eu preciso me esforçar para entendê-la e guardá-la, né? Para não precisar repetir, igual na escola. A gente fica deixando para estudar depois, aí quando chega no fim do ano, a nota não deu, a gente faltou demais, aí o que vai acontecer? Então, Vamos bom. repetir. Vamos repetir, né? Vamos repetir. Então, E ter assim, se a gente não está gostando da situação, vamos fazer uma forcinha para não precisar repetir. a aceitação desse momento, né? Se eu estou passando por ele, né? Ter a aceitação de que eu preciso passar por esse momento e o que é que eu posso fazer dentro das possibilidades que eu tenho para melhor me cuidar dentro disso tudo. Sim. Bom, Camila, estou vendo aqui que a gente já está no tempo de ir encerrando, para a Sim. gente não ultrapassar muito, né? Bom, mas enfim, a gente tem nessa lição alguns tópicos que a gente se depara a todo momento na vida diária e estamos aqui para essa parada de reflexão, né, juntos, e isso nos fortalece bastante quando a gente reconhece que tem imperfeições, que o outro que está caminhando com a gente também tem, né? E que se a gente tiver uma compreensão mútua, fica mais fácil de construir algo diferente, mais proveitoso para nós. E a gente sempre procurar se mirar no exemplo de Jesus, né? Jesus, ele acolhia todo mundo do jeito que era, né? Ele não era imperfeito, mas ele acolhia, sabia das dificuldades de todos, né? Vamos pegar aí assim o exemplo dos apóstolos, e mesmo assim ele não
se furtava ao acolhimento, quer dizer, a tolerância, né? Sim. A A compreensão. compreensão, porque Jesus sempre enxergou e continua enxergando em nós aquilo que seremos, e não péssimas pessoas, imperfeitas, cheias de coisas para espiar. Sim. Né? Vendo Todo essas o virtudes. comportamento de Jesus, ele não recriminava nenhuma daquelas pessoas, por mais que fosse né, eu estou citando assim, naquela época, naquela condição, um fariseu, um publicano, uma mulher de má vida, não Mas importava. uma grande, né, lição disso tudo é, né, que a gente comece a ver, enxergar mais as virtudes das pessoas, porque errar, todos nós erramos, defeitos todos nós temos, não estaríamos em outro planeta mais evoluído, mas que a gente possa começar a enxergar e valorizar as virtudes das pessoas, né? Uhum. Bom, então eu agradeço muitíssimo a Camila pela companhia, pela parceria. Agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente. E mais uma vez, desejo uma boa noite e que a nossa semana seja cheinha de coisas positivas, produtivas para todos nós. E fiquem com Deus. Muito obrigada, uma rica semana. Até. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Até.